Oi pessoal, eu sou o Sensei Rogério Baltazar e falo aqui do Joquimete de Sorocaba. E hoje iremos falar um pouco sobre Bruce Lee. Bruce Lee foi um grande mestre ou apenas um ator? Pessoal, então antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de pedir a todos que estão vendo o vídeo, que estão visualizando, que se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, clique em curtir ou descurtir, entendeu? Se não gostar do vídeo, enfim. Mas eu peço que se inscrevam no canal. Vai sair vídeo todos os sábados às 6 horas da tarde. E pelo Analytics eu vejo que 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então, pô, não custa nada ir lá se inscrever. Pra mim é bastante importante, tá ok? Bom, então vamos falar um pouco sobre Bruce Lee. Bruce Lee foi um grande mestre, realmente um grande mestre de artes marciais, ou apenas um ator, um bom ator que lutava e tal, né? Primeiramente, o Bruce Lee, ele foi os dois. Ele foi um lutador, um artista marcial e foi um bom ator. Na parte artística dele, artista de cinematográfica, ele revolucionou como a arte marcial é vista hoje no cinema, né? Desde a década de 70, ali, de 60, 70, o tipo de coreografia dele e tal foi uma revolução nas artes marciais, não só para o Kung Fu, como para todas as artes marciais, principalmente as artes marciais de luta em pé, né? Foi uma tremenda revolução. Mas na verdade, quem foi Bruce Lee? Bom, Bruce Lee, ao contrário do que muitos pensam, embora muitos saibam, né? Ele não nasceu na China, ele nasceu nos Estados Unidos. Foi muito cedo, voltou muito cedo para a China e cresceu lá, treinou na China e tal. Regressou aos Estados Unidos com 18 anos com o intuito de ser ator, né? E eu gostava muito dessa parte, né? A família dele já era uma família que mexia com a parte artística e tal. Mas quando ele foi para os Estados Unidos, daí que ele começou a ensinar Kung Fu e tal. Então, a questão é a seguinte. Até recentemente tem havido uma discussão aí se o Bruce Lee ele era uma farsa ou não e tal. Em primeiro lugar, deixa eu colocar um ponto, eu vou tentar ser bastante imparcial nesse vídeo, até porque eu não sou um fã de Bruce Lee, eu não sou um fã, eu gosto, né, respeito tanto como artista marcial como como ator de artes marciais, a importância que teve, mas eu não sou aquele fã de Bruce Lee, fanático e tal, então eu vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Bruce Lee, ele recentemente, voltando aqui, tá? Recentemente houve uma série de questões, bastante pessoas questionando nas redes sociais. Recentemente, muitas pessoas das redes sociais vêm questionando se ele é um bom lutador, se seria um bom lutador. O pessoal costuma comparar com o UFC, se ele lutaria, se venceria ou não. Eu não acho que isso é um mérito de discussão. Não acho uma discussão legal. Desculpa, eu não acho uma discussão legal isso aí. A questão é quem foi Bruce Lee? Ele foi realmente um grande mestre importante para as artes marciais? Sim ou não? Bom, Bruce Lee, a luta base dele é o Kung Fu Wing Chun, Kung Fu Wing Chun, e ele treinou várias coisas durante a vida dele, e após todo o treinamento que ele teve e tal, ele criou uma arte marcial, e uma arte marcial relativamente conhecida, não, né, mas relativamente conhecida, que é o Jeet Kune Do. Não sei se pronuncia assim, ou se é Jeet Kune Do, uma coisa assim, mas escreve Jeet Kune Do. E nessa arte marcial, o que ele fez? Ele pegou o Kung Fu dele, o Bruce Lee, se nós vermos bem, ele não gostava muito daquele negócio meio, sem querer falar, não estou querendo ofender ninguém, tá? Mas ele não era
ele não curtia muito aquele negócio de muita firula, vamos dizer assim, no Kung Fu, sabe? Aquele negócio de místico e tal, o negócio dele era direto, isso é muito legal, isso é muito importante. O negócio dele era direto, simples, objetivo. E quando ele cria o Jeet Kune Do, é justamente pensando nisso, em uma coisa mais direta, mais simples, com simplicidade e objetividade. Isso foi legal, pra você ver a visão que ele tinha. E, ou seja, ele era um pouco diferente daqueles mestres de Kung Fu da época, que vivia aquele negócio meio místico, meio, tem muito, até hoje tem muita gente assim, né, meio Pai Mei, né, e tal, Pai Mei que assistiu a minha referência lá do Kill Bill, né, então ele não era muito nessa pegada não, ele gostava de uma coisa um pouco mais direta e tal, fisicamente. Ele treinava muito, né? Relatos de pessoas da época, assim, falam que ele treinava absurdamente, quase que um treino sobre-humano, assim, né? Então ele se preparava muito fisicamente, então ele não tinha muito esse negócio assim do místico, né? Tipo, eu tenho um poder aqui que se eu der um golpe em você, eu vou te destruir e tal. Ele treinava muito para poder atingir determinados níveis, né? Então, a questão é, Bruce Lee, ele lutou? Ele foi um grande lutador? Na verdade, não dá para saber isso. Por quê? Porque o Bruce Lee, ele teve poucos desafios reais na vida dele. Não foi como o Masato Oyama, que em breve eu farei um vídeo do Oyama também, que é o criador do Kyokushin, do Karate Kyokushin, que saiu desafiando muito, teve muitos desafios reais na vida dele, né? O Bruce Lee não, o Bruce Lee teve poucos, na verdade, teve alguns relatados, porém poucos, com pessoas de qualidade ainda. Pessoas qualificadas, pouquíssimos, né? Ele também não era, pô, ele também era um ator, ele também era ator, ele tem outras coisas para fazer do que sair desafiando todo mundo, né? Então não era esse o objetivo dele, né? Porém, teve algumas lutas que foram relatadas, né? Tem a luta dele com um monge chinês lá, o Wong Jackman, que até virou filme, que daí não se sabe bem ao certo se o Wong Jackman ele veio para América para a história é meio que oficial, mas dá um pouco para se duvidar, né? Que ele foi para América, para os Estados Unidos para fiscalizar como está sendo passado o Kung Fu nos Estados Unidos e tal, para fiscalizar o Bruce Lee, né? E os dois acabaram lutando lá e não se sabe quem ganhou. Teve até um filme recente. Que acho que 2016 eu acho, que fala dessa luta aí. E não, no filme há um empate e tal, só que um dos coreógrafos do filme é o verdadeiro Wong Jackman, né? Então, né, a gente não sabe bem exatamente o que aconteceu, né? Mas teve essa luta, que parece que ocorreu mesmo, né? Tem uma suposta luta com o Joey Lewis. Joey Lewis era um karateca da época, peso pesado, que era um campeão e tal. E parece que lutaram e o Bruce Lee havia ganho dele. Eu não sei também ao certo se essa luta ocorreu mesmo ou não. Sei que o Joey Lewis ele fala muito bem do Bruce Lee também, né? Fala que o Bruce Lee era muito forte e tal, né? Então pode ser que tenha ocorrido. Tem o Chuck Norris, que o Chuck Norris não lutou contra o Bruce Lee, nem foi, e muitas pessoas acham que ele foi aluno do Bruce Lee também. Ele não foi aluno do Bruce Lee, ele já era um tremendo karateca na época e era, acho que não me engano, algumas vezes campeão estadunidense de karatê. E conheci também, já era ator, né? Conheceu o Bruce Lee e os dois treinaram juntos, né? Inclusive dizem que no Jeet Kune Do existe chute alto por causa do Chuck Norris, que ele que o Bruce Lee não queria colocar, porque ele achava que o chute baixo era mais efetivo e tal, né? Menos perigoso corria menos risco de erro, né? Mas o Chuck Norris parece que convenceu ele a colocar chute alto no estilo também. Então os dois eram amigos, né? Eram amigos e tal, né? E o Chuck Norris é invencível, todos sabem, né? então tem na internet uma luta que é atribuída porque é o Bruce Lee que tá ali, uma luta filmada e tal, né? Só que aquilo lá é uma luta demonstração do Jeet Kune Do. É uma luta demonstração, ele tá lutando, demonstrando contra um aluno, né? Então é muito diferente de um desafio mais real, ainda que em competição, se fosse em competição, um outro lutador e tal. Então aquela luta é uma luta bem filmada, legal, só que é uma luta demonstrativa. Então não dá para levar em consideração isso. Obviamente o Bruce Lee usou os golpes, ainda assim dá pra ver que ele era realmente técnico, né?
dá pra ver nos filmes, né? Quem pratica arte marcial há algum tempo, se você vê um ator, mesmo hoje em dia, com todos os efeitos que tem, a gente percebe na hora como o ator ele pratica alguma coisa, ele é um praticante sério de alguma modalidade, ou só entrou, treinou 6 meses assim para fazer um filme, né? E o Bruce Lee, obviamente, não era esse o caso, né? Ele realmente tinha bastante técnica, bastante coisa para apresentar, né? Então essa luta de demonstração foi muita gente acredita que foi uma luta real e tal, só que pô, dá pra ver que é uma luta demonstrativa, se você olhar um pouquinho assim, né, e percebe que é uma luta demonstrativa. Como eu já disse, uma coisa muito legal dele é que ele não gostava desse negócio de firulinha de andar na parede, sair voando e lançar igual tem algumas pessoas que fazem hoje em dia, né, como eu já disse isso. Ele gostava da coisa direta e tal. Então, entra a questão do começo do título do vídeo, né? Se ele era um grande mestre ou apenas um ator, eu digo que ele era um grande mestre de arte marcial. Um mestre novo, uma pessoa que ele morreu muito cedo, morreu com 32 anos. Oficialmente ele morreu porque tomou uma aspirina lá e ele não poderia tomar aquela aspirina. E pelo menos até onde eu sei foi isso, né? E acabou falecendo, né? Não sei se foi isso mesmo, né? Até porque o filho dele, anos depois, morreu numa condição bem mais trágica, né? Então não sei se foi isso mesmo, enfim, né? Mas o Bruce Lee morreu muito jovem, e mesmo tão jovem, com 32 anos, é muito novo. Ele escreveu um livro chamado Tao de Jeet Kune Do, que é muito interessante. Ele criou, como eu disse, o Jeet Kune Do, que é uma modalidade... Eu não vou dizer que é uma modalidade revolucionária e tal. Eu não acho que o Bruce Lee seja um revolucionário das artes marciais. Eu acho que ele foi um ator de arte marcial revolucionário. Aí nessa parte ele é mais ator. Ele foi um ator que revolucionou as artes marciais no cinema. Cinematográfico, sem dúvida nenhuma. Nas artes marciais, propriamente dita, eu não acho que ele foi um cara revolucionário. O estilo que ele criou é um estilo relativamente conhecido, tem os seus seguidores e tal, mas ele não é... Isso aí é até tema para um vídeo que eu pretendo fazer também, que são algumas pessoas que que revolucionaram as artes marciais no século XX, porque as artes marciais são milenares. Porém, no século XX teve algumas pessoas que foram revolucionárias de verdade, segundo a minha opinião, né? E dentre as pessoas, entre as pessoas mais revolucionárias, eu não colocaria o Bruce Lee. Ele foi um pouco revolucionário, vamos dizer assim, né? Mas não, afinal de contas, ele criou um estilo, né? E mudou, né? Não simplesmente usou tudo que ele sabia, compilou e criou um outro nome. Ele criou um estilo, um jeito novo de aplicar, segundo ele acreditava ser o mais correto e tal, né? Então, eu não colocaria ele como um dos principais revolucionários. Como disse, talvez no século XX, eu colocaria na frente dele, falando em termos de revolucionário das artes marciais no século XX, tá? Que isso vai ser tema para um outro vídeo, tá? Mas enfim, só esse adendo aí, eu colocaria na frente dele, sem dúvida alguma, Masato Oyama, que criou um estilo de karatê, que é o karatê Kyokushin, que é um estilo muito forte. Ele mudou o paradigma do que era o karatê na época, mudou completamente. E hoje o estilo de karatê é um dos estilos de karatê que tem mais adeptos, sem dúvida nenhuma é o karatê Kyokushin. Mas eu não colocaria ele só pelo número pelo número de adeptos, né? Porque senão eu teria que colocar o Funakoshi do Shotokan também, né? Que também é século XX, pouco antes do Oyama, algumas décadas antes do Oyama. Criou o Shotokan também, o Karate Shotokan também, que acredito que talvez seja que tem mais seguidores também. Então, se fosse por esse ponto, ele também entraria. Só que não, porque
O Shotokan também não tô criticando nada, né? Mas o Shotokan ele pegou alguma coisa que já... Ele simplesmente pegou uma coisa que já era no mesmo segmento assim e mudou de nome, criou algumas coisas novas e tal. Mas o Oyama ele mudou completamente, O Karatê antes do Oyama é antes do Oyama, depois do Oyama o Karatê que ele criou, o Karatê de contato, né? O Karatê Kyokushin, né? O Karatê forte, que você se preocupa bastante com o condicionamento físico do seu corpo, a força do seu corpo, o poder do seu golpe. Então, né, do Karate Kyokushin eu posso falar um pouco mais, que eu tenho mais conhecimento, né, do que das outras que eu vou falar. Outro que eu colocaria também como grande revolucionário do século XX, que só vou dar um adendo rápido, tá? Vou falar disso mais pra frente, mas seria Jigoro Kano, que criou o judô, né? Que o judô saiu do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu já existe já há muito tempo. E criou o judô que também mudou completamente, né? Mudou completamente ali o paradigma, e criou o judô. E também colocaria o brasileiro Hélio Gracie, que criou o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que é hoje praticamente, acho que não existe uma parte do mundo que é praticado jiu-jitsu sem ser o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Se tem, eu não sei. Talvez no Japão algum ponto ela tenha, mas eu não sei, né? Então ele também... Esses três acho que são os três mais revolucionários do século XX. Bruce Lee está abaixo deles em termos de... Não estou falando em termos de lutador, em termos de luta, se lutasse com um, com o outro. Não estou falando nada disso. Estou falando em termos de revolucionários das artes marciais no século XX. As pessoas que revolucionaram no século XX. Então agora o Bruce Lee, na parte de filmes, ele revolucionou muito. Na parte de arte marcial revolucionou também, não tanto quanto eles, mas enfim. De maneira geral, o Bruce Lee foi sim um grande mestre de artes marciais. Um grande mestre de Kung Fu, um grande mestre de Taekwondo. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, clique em gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Até a próxima.